Bom dia. Esta quarta-feira gelada nesse país tropical, né? Aqui em Brasília é muito gelado. Esse é o nosso café com terapia de número 183. Muito bem-vinda, professora Cristina. Espero que a Kátia esteja aí. Olha, quem precisar de massagista já sabe. A prof. Cristina tem uma excelente, né, prof? Bom dia para você, bom dia para a Kátia. Bom dia para todos e para todas que me veem agora e que me virão depois lá no YouTube, ok? Vamos enviar alguns aviãozinhos. Eu e a Kátia já tomamos café, eu tenho certeza que sim, eu também. Eu tomei café hoje, Prof. Cris e Kátia, em companhia do livro do querido Fábio, né? Que ontem aquela live foi muito especial. Não sei como é que foi para vocês, mas para mim foi muito especial, né? Porque eu tive um pai alcoólatra, tios alcoólatras, todos da linhagem paterna. E a tendência realmente é essa, né? São as gerações seguintes repetirem esses comportamentos. Muito em função de que, normalmente, quem sofre de algum vício é excluído do sistema. Então, ou é excluído de uma forma física, né? De realmente tirar a pessoa do convívio familiar ou desaparecer do convívio familiar dessa pessoa. E no nosso caso, que éramos filhos e a mãe, e a nossa mãe, o que nós fizemos enquanto adolescentes, e porque a gente não entendia como que aquele pai tão maravilhoso desapareceu assim, no sentido da pessoa feliz, alegre que ele era, né? E aí ele ficar só dedicado à bebida. Então, a live de ontem à noite, para quem não assistiu, é Um Alcoólatra na Psiquiatria Alemã, que é o nome do livro dele, do Fábio, que é esse livro aqui. Está lá no IGTV ou também está no YouTube. Eu sempre indico no YouTube, porque no YouTube é tão mais fácil de compartilhar, né? Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda. Então, vamos dar início à live de hoje, dessa quarta-feira gelada. Eu não sei como é que está o Rio de Janeiro, né? Eu não sei se a Carol é do Rio de Janeiro também, mas aqui em Brasília está bem gelado. Então vamos, só que aqui é um gelado seco, né? Não tem chuva, não é úmido. Então, bom dia. Vamos lá. Hoje a chamada da live é sobre esse comportamento da gente aceitar as migalhas no relacionamento, né? E não só nos relacionamentos, como também na nossa área de trabalho. Normalmente, quem aceita as migalhas nos relacionamentos também aceita as migalhas na área de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fiquem aqui até o final e convidem mais pessoas para também estar aqui conosco agora. Tá bom? Petrópolis, 11 graus, uau! Foi como amanheceu aqui em Brasília também. Está bem gelado, né, Carol? Bem gelado mesmo. Eu estou dormindo com 3 blusas de pijama. Eu estou desconhecendo Brasília. Brasília não era assim, tão gelada. É o planeta, né, gente? Está tudo meio... A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas é importante a gente lembrar aonde a gente joga o nosso lixo, se a gente separa, quanto menos descartável usar, melhor. Quanto menos descartável usar, melhor. É interessante que o rapaz que me entrega aqui as minhas verduras orgânicas, ele traz tudo embaladinho em saco de papel. Eu acho muito bacana. Então vamos lá. A questão dessas migalhas que a gente aceita. E vou dizer mais. A gente não é só a gente que aceita, tá? Aceitam, já aceitavam em outras gerações nossas.
principalmente as mulheres. As outras gerações já aceitavam esse tipo de relação. As migalhas. Nós vamos chegar lá. Por quê que nós chegamos nas migalhas? Por que nós aceitamos, em algum determinado momento da vida, migalhas no relacionamento ou na nossa área de trabalho? Tá bom? E aí eu vou ler aqui então o textinho que eu coloquei na chamada para a live de hoje. As pessoas aceitam migalhas, as pessoas que aceitam migalhas possuem apenas o suficiente para existir, mas não uma existência plena, feliz. Estes sentimentos podem nos trazer uma sensação de felicidade e completude, mas na realidade, tudo o que fazem é ferir nossa autoestima, sonhos, desejos na vida. Quem aceita migalhas é galinha, né? A minha avó costumava dizer isso, e a minha mãe também, filha da minha avó, também costumava dizer isso. Quem aceita migalhas é galinha. Mas, no entanto, tanto a minha mãe quanto a minha avó materna, assim como a minha avó paterna também, aceitaram as migalhas que a vida ofereceu. E por que então elas aceitavam? Bom, aí tem um contexto mais histórico e sociológico e filosófico da sociedade. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, bom dia para a Rô, bom dia, seja bem-vinda. E para a Carla, do Juventude é Vida. Muito bem-vindas. Essa questão de aceitar as migalhas, quem é que já não foi galinha no sentido de estar cocoricando e aceitando as migalhinhas no relacionamento? Eu própriazinha, essa pessoa aqui que vos fala, já aceitei muita migalha, muitas, até que a gente vai amadurecendo, e até que a gente vai se autoconhecendo, e até que a constelação familiar aparece na nossa vida, né? Oi, Cássia, bom dia. Até que a constelação familiar aparece na nossa vida e mostra pra gente assim, olha, você não precisa repetir o padrão das mulheres das outras gerações, né? Então, aceitar as migalhas e falar, não, tá bom assim, tá tudo bem. Afinal de contas, a gente já tá casado há tanto tempo, né? Tá tudo certo. E aí vai ficando caladinha, e aí essa aceitação dessas migalhas que aquele relacionamento está entregando pra gente, e a gente tá lá, ó, ciscando nas migalhas, né? Feliz, nossa, olha que maravilhoso, ao menos eu tenho um homem comigo. Ou, se é um homem, ao menos eu tenho uma mulher. Ou, se é uma relação homossexual, ao menos eu tenho outra pessoa comigo. Tantas coisas, né? Que a gente se submete a aceitar da outra pessoa só para não estar sozinha. Ou só para não estar sozinho. E isso é recorrente nas gerações. É claro que as gerações do século XXI é outra geração, que eu tenho certeza que essa geração está vindo com um autoconhecimento muito maior, com um posicionamento muito maior e melhor também. Seja muito bem-vindo, professor Léo de Biologia. Bom dia. O primeiro homem no grupo hoje, né? Às vezes tem uns 3 homens. Maurício está sempre aqui com a gente, mas hoje ele não pôde estar, ao que tudo indica. Então é isso, né? A gente, nos relacionamentos, a gente aceita. E também, Rô Santos, quem nunca aceitou as migalhas para não ficar sozinha ou sozinho? E isso também está lá no nosso local de trabalho. Quantas vezes nós aceitamos um salário pequeno, um salário miúdo, para ao menos estar empregada, mas um salário miúdo, pequeno, que nos desvaloriza e que coloca a nossa autoestima lá no chão,
E que ainda mais é que o relacionamento com o patrão ou com a patroa é de me colocar para baixo, porque me dá um salário pequenininho, mas me dá presente do dia dos professores, no caso de professores, né, professor Léo? Ou me dá lembrancinhas, ou me manda felicitações de Feliz Natal, Ano Novo, mas o salário está lá embaixo. E a gente vai aceitando essas migalhas. Normalmente, quem aceita essas migalhas, problema aqui na tireoide. Ou as amígdalas que inflamam, além da coluna, né? Da coluna, nossa coluna vertebral. Ela fica ali trancada. Dores no ouvido. São sintomas de doenças psicossomáticas porque nós estamos aceitando as migalhas. As migalhas. O professor Léo fala aqui: olá, professora Carla, minha ídola. Amado professor. Lídia, bem-vinda, Lídia. Então, nos relacionamentos, tantas vezes eu vejo, né, e eu vejo nos atendimentos que eu faço, não, Carla, olha, eu tô incomodada com o meu relacionamento, mas ao menos, ainda escuto isso, né? Ao menos ele volta para casa todos os dias. Eu já escutei isso num atendimento. Ao menos ele volta para casa todos os dias. Então, dá uma tristeza no coração da terapeuta, mas a terapeuta não pode demonstrar a tristeza, né? É sempre cara de paisagem, como se não estivesse sentindo nada. Ao menos voltar para casa ao menos eu vou paralisar aqui no comentário da Carol, porque faz sentido aqui o que ela falou agora. Ao menos essa frase, né, que eu escutei em atendimento, ao menos ele volta para casa. Aquilo, é claro que a gente abriu a constelação e vimos aonde essa pessoa estava em lealdade, de dor e de comportamentos idênticos da avó dela. Então, comer na mão a migalha que o outro oferece é colocar a nossa autoestima lá no chinelo, né? É colocar lá no chão. Nós não precisamos, em nenhum contexto da vida, aceitar migalhas. Nós não somos galinhas ou galos. Né, professor Léo? Porque galo come migalha também. Então nós não precisamos ter que passar por isso. Vou repetir o que eu falei lá na live de segunda-feira, que se você não assistiu, tá lá no YouTube. Quando eu fico responsabilizando tudo, a ancestralidade, eu deixo de assumir também o meu lugar na situação, né? Então eu deixo de segurar as rédeas e falo, não é culpa da ancestralidade, não é culpa de ninguém. Ninguém tem culpa de nada, de nada, de nada, de nada. Então, no momento em que eu consigo segurar as rédeas da minha vida, das minhas decisões, que eu consigo mesmo, eu sigo em frente, honro os meus ancestrais. Mas é óbvio que se tá demais e você não consegue sair desse quadro de comer migalhas e aceitar as migalhas, então claro que você precisa de uma ajuda terapêutica. Óbvio que sim. Né? Eu não estou desmerecendo a dor de ninguém. Até por isso eu sou terapeuta. Entende? Mas esse lugar em que a gente gosta de se colocar inconsciente, de se colocar de que tá tudo bem desse jeito, ao menos ele volta para casa, ao menos ele não me deixou. E quando já tive cliente assim, olha, Carla, descobri que ele está me traindo, mas ele agora disse para mim assim, olha, e eu falei para ele, não, foi assim, ela disse assim, eu disse para ele, você vai ter que escolher. Quem tem que escolher é você, não é ele. Quem tem que escolher é você, se você quer um relacionamento assim ou não. Não estou dizendo para você desfazer o seu relacionamento,
Mas é importante que a sua autoestima esteja boa. É importante que a sua autoestima esteja legal, bem bacana. Até para você poder conseguir seguir o relacionamento, né? Deixa eu ler aqui o comentário da Carol Cordeiro. Talvez esteja aí a origem do meu nódulo de tireoide. Talvez, Carol. Talvez. Então a primeira dica é procurar médico. Mas eu também aprendi e aprendo cada vez mais com a constelação familiar que muitas vezes, se a gente só procura um médico e não trata, não cuida da questão energética, a doença ela continua. Porque a doença ela é um sintoma de que o sistema familiar inteiro não está bem. Então, olhar para isso, para a sua questão, por exemplo, né, da tireoide, numa constelação familiar e continuar com um tratamento energético, vão trazer resultados maravilhosos para a sua tireoide. Viu? Grata pelo comentário, Carol. A Carla do Juventude e Vida fala: relacionamento mãe e filhos é a mesma coisa? Claro! Claro que é, ô Carla. Vou te chamar de Carlinha. Claro que é. Por quê? Quando eu sou mãe ou quando eu sou pai, vamos lembrar aqui, né? O maior bem nós já demos, tanto nós mães quanto os pais, que foi a vida para esse filho. E é a mãe quem decide, não é o pai. É a mãe quem decide se o filho vai continuar no nosso ventre. Né? Porque muitas vezes no processo inconsciente acontece um aborto espontâneo. Ou mesmo esta mulher precisa abortar. Sem julgamentos. Então, a primeira coisa que o filho tem que fazer, e ele não tem essa consciência, né? Ou ela não tem essa consciência, é nos agradecer pela vida que lhes foi dada. Claro que começa do divino, né? Mas nós é quem decidimos se esse filho vai continuar conosco ou não. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, Carla, é ocupar o seu papel de mãe, ocupar o seu lugar de mãe, de autoridade nesta família. Né? Olha, as 3 ordens do amor. Hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, hierarquia. Quem chegou primeiro? Não foram os filhos, foi a mãe e o pai. Foram, né? A mãe e o pai. Então, este lugar de autoridade enquanto mãe. Porque se a gente fica na relação com o filho ou com a filha de que, ai, tá bom, ai, não, deixa eu fazer assim para que ele ou ela não me rejeite. Se ele nos rejeitar, aí é um problema dele ou dela, né? Mas, e claro que não faz bem para o nosso coração, para a nossa alma de mãe não faz nada bem, é ruim demais. Mas a partir do momento em que a gente se coloca de verdade no lugar da mãe, da hierarquia, com autoridade e amorosidade, sabe? Não ficar só naquele lugar de, olha, eu sou sua mãe, olha com quem você está falando. De vez em quando me pego com essa frase, é porque eu acessei lá a minha mãe, né? Olha com quem você está falando. É autoridade no sentido de que você é a mãe. Tem que sentir no seu coração, sentir lá no chakra cardíaco que você, depois de Deus, foi quem deu a vida. Tá bom? Grata por essa pergunta. Bom dia, Lívia. A Rossantes fala, eu também tenho problemas na tireoide. Sim, Rô, a gente já comentou aqui no café, né? Lembra que eu falei? O momento em que você no momento em que você viu, enquanto uma adolescente de 15 anos de idade, a sua mãe morrer de repente da forma como ela morreu e que teve que trancar aqui, bem aqui que tranca. Como é que você fala pro pai? Não, pai, 6 irmãos aí, crianças, não quero isso não.
Eu quero viver minha vida de adolescente. Você teve que assumir o lugar da mãe, né? Mas isso vai melhorando. Com o teu caminhar, que eu conheço, dentro da espiritualidade, dentro do autoconhecimento, ouvindo as lives, isso vai melhorando. É dar tempo ao tempo. Só não podemos abandonar os remédios da terra, né? O professor Léo comenta, já pedi demissão da melhor escola particular da minha cidade porque não me valorizavam como eu merecia. Minha esposa quase me matou, mas eu me amo e mereço mais. Consegui depois algo bem melhor. Parabéns, professor Léo, é isso mesmo, lógico, é lógico. Quando a gente se sente desmerecido ou desmerecida, por que a gente vai continuar no local de trabalho ou no relacionamento? Quando é local de trabalho, a gente pode, olha, vou pedir demissão sim. Tchau, não estou me sentindo valorizado ou valorizada, não estou bem com isso. E quando a gente não está bem no local de trabalho, para onde é que vai esse sentimento? Vai lá para dentro de casa. Vai lá para o relacionamento com a esposa, com os filhos, né? Porque tem um sentimento de baixa autoestima. E isso é horrível, isso é terrível. Esse tipo de migalha também, ele é horroroso. E conseguiu algo melhor, claro, porque você falou para o universo, né? Universo, assim eu não quero. E eu tenho condições de ter um local melhor para trabalho, né? A minha pequena gatinha está quietinha ali esperando eu abrir a porta. Amada. Bom dia, Rosa Berto, Corazon. Deve ser alguém de outro país. Eu vou abrir para você, meu amor. Gente, não dá. Eu não consigo, ela pede, eu tenho que ir lá abrir a porta. Minha querida. Pronto, vai lá. Isso. O coração aqui da cuidadora de gatos não aguenta o chorinho dela pedindo para abrir a porta. Ela pede para entrar, depois ela pede para sair. Tayane, seja muito bem-vinda. Professor Léo fala, já aceitei migalhas, nunca mais. Meu psicólogo, Rildo, foi meu anjo da guarda. Me ajudou demais a me resgatar. É isso aí. É isso aí. Nada de aceitar migalhas. Eu também não aceitava, não. Início da minha carreira de professor, eu também não aceitava. Participei de muita greve, fiz muita greve e porque eu não aceitava. Eu dizia, eu vou vender roupa na rua, eu sou contadora de histórias, eu vou animar festa infantil, e animei muita festa infantil, mas eu não aceitava salários muito baixos. A gente não merece isso, não. A Carol Cordeiro fala, já fui ao médico, descobri no início desse ano. Que legal, Carol, que você cuidou. De nada, minha amada. E você está cuidando, né, Carol? Isso aí. Mas não deixe de olhar para a questão energética, tá? Porque a doença no corpo, ela é só um sintoma. Porque a doença não é só nossa. Ela é de todos os nossos ancestrais também. Tá bom? Então, cuida. Cuida do plano energético, porque o remédio daqui, da terra, dos homens e das mulheres, da ciência maravilhosa, eles vão nos ajudar. Mas as duas coisas têm que andar juntinhas. O remédio da terra e o remédio energético. Que aí nós precisamos cuidar do nosso campo energético sempre. Sempre, 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 sempre. E tem uma live que eu falo sobre esse pensamento positivo. Não é só pensar positivo. Há quantos séculos a humanidade pensa positivo? Não tem muito tempo, não. E aí a gente achar que só pensar positivo vai resolver as questões? Não vai. Pode ajudar, ajuda muito. Mas não soluciona mesmo assim, né? Nessa questão, principalmente de doença. Tá bom? Bem-vinda, Alessandra. Rô Santos continua aqui. Tive uma situação que tinha que ir embora, mas fiquei aceitando pouco.
Hoje não mais isso. Não mais. À medida que a gente vai amadurecendo, né, que a gente vai entendendo que a gente vale mais do que querem nos oferecer, nós não precisamos. Voltando na questão dos relacionamentos, e eu vou ler aqui mais um pouquinho o professor Léo bate palminhas, né? Isso aí, e comenta para Rô Santos, né? Nunca mais. Isso mesmo. Olha, vocês estão maravilhosos, viu? Eu quero vocês continuando aqui no meu café, nunca mais saem. A Rô Santos fala, e você me ajudou muito, Carla, gratidão, Rô. Assim como o terapeuta do Léo e assim como eu, como te ajudando, Rô, com a constelação familiar, nós, terapeutas, somos apenas um instrumento para acordar algo que já existe dentro de vocês. Já existe dentro da gente. Lembra que eu gosto de falar aqui do Sócrates, lá na Grécia Antiga? Que ele dizia, a resposta está dentro de você. Não adianta ficar perguntando. Mas aí como é que a gente acessa a essas respostas? Meditação é a primeira coisa, autoconhecimento é a segunda, terceira, assistir lives, quartas, fazer terapias. A terapia com a qual você se identifica. Eu não estou dizendo que a constelação familiar é a única terapia melhor do mundo, não. Por favor, é muita prepotência, né? Mas aquela com a qual você se identifica. Você quer ficar a vida toda indo toda semana no terapeuta? Parabéns! Eu já passei por isso, já fiz 4 anos de terapia em que eu ia de 15 em 15 dias encontrar com o meu terapeuta. Fez parte do meu processo, mas não me deu as respostas internas que eu buscava, mas fez parte. Se não fosse aquele momento, eu não teria encontrado, por exemplo, a constelação familiar, eu acredito, né? A Lídia fala, o universo é maravilhoso, conheci você ontem e leio muito sobre a constelação familiar através do Fábio, te conheci. Que linda! É verdade, você estava ontem na live à noite, né? Foi uma live maravilhosa, né, Lídia? Que legal, que bacana. Seja muito bem-vinda. Esse café ele acontece toda segunda, quarta e sexta. Gente, nessa sexta, agora vai ser a segunda sexta-feira do mês. Eu estou comprometida com um trabalho voluntário, de constelação, inclusive, com um grupo de educadores de vários estados brasileiros. E eu estou gostando muito de fazer parte. Antes era quinta-feira à tarde e agora é na sexta de manhã, que começa às 9 da manhã. Então eu não garanto estar às 10h30 prontinha aqui. Talvez o nosso café seja às 11 horas na sexta-feira. Tá bom? Querida Lídia, seja muitíssimo bem-vinda. A Lídia fala, tenho dor na coluna, já aceita muita migalha amorosa. Aceita ou aceitou? A migalha amorosa, então vamos lá, chegou aonde eu queria, né? Porque já vamos fazer quase 30 minutos da minha fala. Eu vou pegar um gancho aqui da tua fala e vou anotar aqui esse migalha amorosa, né? Migalhas amorosas não começou da gente. Não começou de nós aqui agora, nessa existência que eu digo, a aceitar essas migalhas. Essas migalhas já são aceitas de muitas existências atrás. As mulheres, na maioria, claro que nós temos inúmeros casos de mulheres na história que contam diferente, que não aceitaram as migalhas. Muitas delas foram enforcadas, ou não queimadas na fogueira, eram só as bruxas, né? As consideradas bruxas. Muitas mulheres já não aceitavam. Então nós, nessa existência, estamos alinhadas a essas memórias da nossa própria família. Então o que nos cabe? Acordar para isso e tratar.
Porque essa galera que já viveu essas migalhas, elas estão lá torcendo para que a gente faça diferente. E se tiver difícil para você, Lídia, me procura. Clica lá na minha bio. Existem, acho que, 4 maneiras de você falar comigo. Eu vou falar mais um pouquinho disso, eu anotei aqui. Deixa eu continuar aqui a ler. A Carol fala: já aceitei muitas migalhas no início da minha carreira como professora. Sim, já fui trabalhar chorando. Olha só. Olha que situação, né? E sabe, eu falava assim para os meus estudantes do ensino médio, porque para quem não me conhece ainda, está me conhecendo agora, o início da minha carreira como professora, 28 anos da minha vida como professora, foi dedicada à educação infantil. Então eu sou estudiosa da educação infantil, eu sei entender, não 100%, né? Mas eu consigo analisar uma criança só brincando um pouquinho com ela. Eu analiso o contexto familiar, consigo analisar, e agora com a visão sistêmica um pouquinho mais, né? Então, Carol, no início da minha carreira, eu aceitei por 10 anos um salário baixo. Mas é de uma proposta que não tem um dono, não tem uma pessoa que se usufrui muito do trabalho dos educadores. É uma associação. É uma associação de educadores, educadoras, pais e mães, que a cada ano muda a direção que é feita pelos próprios pais e mães. Então ali era tranquilo para mim. Eu sabia que o meu salário ali era um salário que entrava, e todo mês tinha uma reunião da associação. Entrava o valor total dos pagantes e aquilo então tirava-se o bruto, não, como é que é? Entra o bruto e faz a receita, né? E aí tira tudo que precisava pagar e aí dividia-se os salários. Nós chegamos numa data a conseguir fazer plano de carreira com os professores. Foi a única vez que eu aceitei. Não, teve uma outra vez também que eu aceitei, mas era para pagar uma funcionária minha, uma demissão que eu fiz. E aí eu aceitei e trabalhei 6 meses nessa escola, um salário horroroso, quase que eu ia chorando trabalhar também. Mas eu sabia que era por um período. Depois que eu consegui pagar essa minha funcionária, era uma escola de freira aqui em Brasília, de irmãs, e eu fui lá e pedi a minha demissão. Ela perguntou por quê? Aí eu mostrei meu contra-cheque. Falei, por isso. É tão bom quando a gente consegue fazer isso e quando a gente pode, né? E eu falava para os meus estudantes do ensino médio: é melhor você vender maçã de amor lá no parque de diversões ou na pracinha da sua cidade do que aceitar um salário que te diminua muito. E aí o professor Alexandre de Moraes, né, Léo, traz pra gente o projeto 4K2, que é de aulas particulares, em que você pode com 2 horas fazer 4 mil reais no mês. E é isso. E aí é exatamente isso. A gente não pode aceitar essas migalhas, nem no trabalho, nem no relacionamento. E aí, Carol, pensa se você também não aceita as migalhas no relacionamento. Se você também não aceita as migalhas nas relações de amizade. E por aí vai. Tá bom? Marluce entrou, bom dia. A professora Cristina Ferreira fala: Carol, fiz a constelação com a Carla, me trouxe muita luz. É verdade, Cris, você fez a constelação comigo. É bem bacana, né? Constelação familiar para mim é divisor de águas. Quem eu era antes das constelações e quem eu sou hoje. E olha, é um caminho sem volta, sem volta. É maravilhoso demais. Carol diz: foram 2 anos aceitando migalhas. A gente às vezes tem que passar por isso, né? Mas o importante é que você entendeu, assim, acordou, né? De não aceitar mais. A Carol fala: tem uma vontade de fazer, Cristina. Venha, Carol. Eu abro a agenda toda semana. A minha agenda ela não é fechada por mês. É por semana. Eu abro na segunda-feira e fecho na sexta. Mas às vezes, se você tem uma emergência, eu sempre encontro uma vaguinha para você lá na minha agenda. Tá bom? Vem falar comigo.
Professor Léo diz, estava com saudades, professor. Ah, mas anda muito ocupado com suas aulas, né, professor? Parabéns. Ando adorando os seus reels. A Carol diz ainda, atualmente sou autônoma e tenho buscado não aceitar migalhas. Isso. Tento cobrar um valor merecido pelo meu trabalho, mas confesso que tenho dificuldades. Sim. Então vamos lá. Por que a gente tem dificuldade de pedir um salário melhor? Por quê? Está lá na nossa criança. A nossa criança, ela viveu situações em que fez com que ela se sentisse muito, muito, muito menor do que o que realmente ela era. Fez ela se sentir, passar por situações muitas vezes familiares que a deixou insegura, que deixou a criança insegura. E esta criança insegura, ela nos acompanha até a hora que fecha o nosso caixão. Se a gente não for cremado, né? Mas até a hora que fecha o nosso caixão, a nossa criança está com a gente. Então, Carol, além da constelação familiar, eu também tenho uma outra proposta de terapia, que são 3 encontros, em que no primeiro a gente olha só para a criança e ressignifica as dores dela, dá um intervalo de 1 semana e então nós olhamos, encontramos com a nossa fase adolescente, em que é uma fase muito difícil também, e mais um intervalo, olha a gatinha pedindo para entrar, tá vendo? Não falei que ela pediu para entrar? Mais um intervalo, então nós encontramos com a nossa idade adulta. Nós só somos o adulto ou a pessoa adulta que somos porque nós tivemos uma criança e uma adolescente para então chegar na idade adulta. É um trabalho também incrível, viu, Cris? Você está bem, maravilhosa, estou achando fantástico e é isso mesmo, mas se em algum momento alguma coisa ainda trancar, busca por esse tratamento que eu faço também. É um tratamento que eu falo que eu criei, mas ninguém cria nada, né? Ninguém inventa nada. Tudo já está aqui, ó, no campo energético. A gente precisa estar pronta ou pronto para então se conectar com isso e poder oferecer e ajudar as pessoas. O trabalho, tudo que a gente faz na vida, ela tem que ser em prol da vida, em serviço da vida. Porque senão, do que vale a pena estar aqui, nessa existência? Né? Ai, professora Cristina fala, Fábio Kerouac é uma inspiração. É verdade, uma inspiração. Isso mesmo. E um baita de um querido, né? Os bons dias aqui de vocês, querido demais, né? Vocês todos já se conhecem. O Léo fala, a senhora disse tudo. Tiro senhora. Não é porque eu tenho cabelos brancos que eu tenho que ser tratada por senhora. A senhora disse tudo, professora Carla. Minha mãe aceitou muitas migalhas do meu pai. Herdei um pouco isso dela. Me libertei desse karma e hoje ajudo minha mãe. Meu hoje fala que está má com ele. Eu não entendi a última frase. Ah, meu pai. Meu pai hoje fala que ela está muito má com ele, né? E você dá risadinha no final. Má naquele, entre aspas, né? Porque você ajuda sua mãe para que ela enxergue e veja que ela não precisa aceitar migalhas dele, nem ele dela. Ninguém tem que aceitar migalhas de ninguém, né? Nós somos centelhas divinas. Sempre que eu lembro disso, me dá um poder, sabe? Eu tenho uma foto aqui, um dia eu mostro para vocês, de um estúdio de fotografias. Nesse dia eu morava em Porto Alegre, eu estava subindo uma lomba, né? Lá no Rio Grande do Sul eles chamam as ladeiras de lomba. Nós aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e na Bahia chamamos de ladeira, né? Eu estava subindo aquela ladeira cansada, mal, estava vivendo um momento muito difícil da minha vida e segurando 2 sacolas assim que eu tinha feito umas compras. E aí de repente pula uma mulher na minha frente assim no centro da cidade e diz assim, mas a gente estava precisando de uma pessoa como você, com esses cabelos brancos, com essas feições bonitas. Gente, era tudo que eu precisava ouvir. Ela conseguiu me carregar para dentro do estúdio. Nós brincamos, eu e a fotógrafa, brincamos muito, fizemos várias fotos,
comprei o álbum. R$ 1.000 e tantos, parcelei em 10 vezes. Mas aquele momento foi tão importante para mim, e tá aqui na minha cabeceira a foto que eu escolhi. Eu vou pegar para vocês verem. Sempre que eu olho essa foto, ó, vou pegar aqui, peraí. Sempre que eu olho para ela, eu lembro assim: eu sou centelha divina. Eu posso sim. Eu posso muito mais. Eu posso o que eu quero. E é exatamente o que tem acontecido na minha vida. Olha que beleza. Olha essa pessoa maquiada. Brincando no estúdio. E linda, né? O álbum é lindo, o álbum é maravilhoso. O meu filho falou assim: não, você tem que me dar esse álbum aqui para eu colocar lá pro meu amigo dos estúdios, porque às vezes eles precisam de umas senhoras assim para fazer propaganda. Então é isso. À medida que a gente vai lembrando e se reconhecendo como centelha divina, o que quer dizer centelha divina? Uma centelhinha de Deus. Deus não é essa força de amor? Essa força grande? E quando a gente se sente essa centelha divina, quando aparecem as dificuldades, a gente vai conseguir superar as dificuldades com um sorriso no rosto. Às vezes, engasguei. Às vezes a gente vai precisar chorar, ficar um pouquinho amargurada ou amargurado, mas daí a gente lembra, somos centelhas divinas, a gente pode mais. Não precisamos aceitar migalhas. Quem come migalhas são as galinhas, os pombinhos. Esses comem migalhas. Nós não. Nós precisamos ter o olhar de águia, né? Águia com coração amoroso. Ai, o Léo fala 4K2 é o poder, né, tia Cris? É isso aí. O projeto 4K2, para quem não conhece, procura o professor Alexandre Moraes. A Carol diz que sim, tem refletido muito sobre isso. Isso mesmo, Carol. Quanto mais a gente refletir sobre esses sentimentos, o nosso comportamento, a nossa aceitação, é autoconhecimento. E quanto mais a gente se autoconhece, melhor vai ficando tudo, né? A psicóloga Camila Ritter, a mãe do Bernardo, a filha da Regiane Cabral. Seja muito bem-vinda, Camila. Que bom ter você aqui. Rô Santos fala: realmente, hoje eu sou outra depois da constelação. A constelação familiar realmente é um divisor de águas. Professora Moraes, seja muito bem-vinda. Professor Léo agradece, eu que agradeço. Carol fala aqui, a Carol Cordeiro, né? Ela diz aqui: tenho mesmo algumas questões de rejeição e submissão na minha infância. Tem sim, todo mundo tem. Todo mundo tem, quer dizer, todo mundo, né? Nós temos sim, nós temos, porque este é o nosso destino, sabe, Carol? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele momento nasce uma consciência. E nesse momento em que a consciência nasce, nós nos alinhamos a uma memória de dor. E em lealdade a esta memória de dor, a gente vem representar este alguém no nosso sistema que teve essa dor, e aí nós viemos para fazer um pouquinho melhor. E como que nós vamos fazer um pouquinho melhor? Se autoconhecendo, refletindo, fazendo terapia, fazendo coisa que gosta, se apreciando, entrando num estúdio desse. Como eu fui pega assim pelo laço, mas foi a melhor coisa que me aconteceu naquele dia, onde eu estava passando por um momento muito, muito difícil da vida. E lá dentro eu me reconhecer como uma mulher de poder, né? Tô te esperando, hein, Carol? Vem conversar comigo. A Cristina fala com certeza. A Rô Santos fala que linda. A Solange diz que linda. A gente linda, né? Com esse sorriso maravilhoso, tudo fica lindo. Ai. Mas o sorriso, a alegria tem que mover os nossos dias, né? Tem que mover. É claro que vão ter dias muito duros. Nós somos seres humanos. Nós não somos Madre Teresa de Calcutá, nós não somos São Francisco de Assis, nós não viemos com esta ascensão, vamos dizer assim, né? Mas
nós viemos nessa existência para fazer um pouco melhor que os nossos ancestrais fizeram. E eles estão torcendo por nós, viu? Eles e elas, né? O professor Léo fala gatíssima. A Carol fala assim, que ela é... Pera um pouquinho. Eu sou psicóloga, olha, que linda. Eu sou psicóloga, sempre fiz terapia e minha última terapeuta foi a com quem eu mais me identifiquei. Meu esposo fala que ela criou um monstro. Eu amo essas psicólogas que transformam os outros num monstro. Um monstro para melhor, né, Carol? Para melhor. Que coisa boa, fico feliz, viu? Gens diz assim, eu estou aberta para receber abundância ilimitada. Eu sou. Amo esses mantras, é verdade. É verdade. Gens, deve ser Gisele, né? É verdade, eu também amo. Você é a minha corretora? É a corretora que está cuidando da venda do meu apartamento, Gens? Acho que é, né? Querida, seja muito bem-vinda. Eu também amo esses mantras e a Carol fala exatamente. A gente tem... É assim, pessoas, a gente precisa ir encontrando com o que é que a gente se identifica para ficar bem. Porque quando nós estamos bem, reverbera com todos e todas que estão à nossa volta, né? Reverbera com quem mora com a gente, reverbera com os nossos animais, os nossos pets, até com o prédio em que a gente mora. Sabe, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu estava num edifício de apartamentos em que eu tinha uma dificuldade com o vizinho de cima que fazia festas, com o bar que era do lado. E aí eu peguei tudo aquilo, embrulhei e coloquei no meu coração. E coloquei aqui. Foi difícil no início, mas depois eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. E olha onde eu vim morar agora. Olha que alegria. Um condomínio de pessoas maravilhosas, uma síndica maravilhosa, que nós fazemos horta orgânica, todo mundo num prédio de edifício, deve ter mais de 100 de apartamentos aqui, de certo. Acho que não, são só 3 andares. Mas entende? A gente reverbera pro bem da gente. Inclusive, a Gens, que é a corretora que está cuidando da venda do meu apartamento em Porto Alegre. Olha que pessoa incrível que veio fazer a venda do meu imóvel, né? Gratidão, gratidão, Gisele. Bom, pessoas amadas, podemos ficar aqui ou alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, então vou repetir, esta próxima sexta-feira é a segunda sexta-feira do mês, então o Café com Terapia ele vai acontecer mais tarde ou não vai acontecer, tá? Mas eu comunico. Se ele não acontecer, vocês vão ver que não aconteceu e eu vou ali justificar alguma coisa, né? Gratidão eu, Gi. Gratidão eu pela sua presença aqui no café. Viu? Quem não assistiu às minhas lives, vai lá. Olha, quem não sabe ainda, é só clicar lá embaixo da bio, aonde tem os vídeos. Ou então me segue lá no YouTube, eu acho melhor. Me segue lá no YouTube, Libélula Constelação. Lá já tem tanto bom. Esse é o café 183, mas lá no YouTube não tem tantos não. Porque eu não salvei todos ainda para lá, tá bom? A professora Cristina fala, foi ótimo, eu e a Kátia adoramos. Kátia, um beijo, um dia quero te ver. Tá bom então? Gratidão, excelente quarta-feira para todo mundo e até sexta ou não, né? Tá bom então? Beijo gigante, gratidão. Grata, Léo.